O Kids está aberto lá, os pais podem direcionar elas para lá. Os irmãos também, em pé mesmo, podem abrir as suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 12. Hoje nós vamos fazer duas leituras aqui, amém? Nós vamos ler Romanos capítulo 12, dos versos 1 a 8. Depois nós vamos ler também primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 7 a 11. Louvado é o nome de Jesus. Se você não trouxe Bíblia ou não tem Bíblia, os irmãos vão projetar o texto aqui. Mas os irmãos que trouxeram a Bíblia, se possível, depois permaneçam com ela aberta, que hoje nós vamos trabalhar de forma mais expositiva, então os irmãos vão poder acompanhar o texto ele sendo exposto também. Romanos capítulo 12, os versos 1 a 8. Amém? Diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Se os irmãos puderem também, acompanhem uma leitura comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 4, dos versos 7 a 11. 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 11. Primeira Pedro é antes de 2 Pedro. Facilzinho. Vai a 2 Pedro, volta para trás. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Se os irmãos puderem curvarem sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que vai ser aqui pregada e pela tua igreja, Senhor, que está aqui reunida para ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra. O Senhor reúne o seu povo para falar com o seu povo por meio da tua santa palavra. Que o Senhor faça isso nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo que aqui está aplique, Senhor, as verdades da tua palavra ao coração de cada pessoa que entrou pelas portas dessa igreja, Senhor. Que a tua palavra edifique, exorte, console. Que ela cumpra, Senhor, o papel para o qual ela vai ser aqui, Senhor, pregada, ensinada, Senhor, e liberada. Nós pedimos, Senhor, conduza-nos. E que o nome de Jesus, Senhor, ele seja exaltado aqui nessa noite acima de todo e qualquer outro nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomarem seus assentos. Louvado é o nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, aqui na nossa igreja
com uma série de mensagens falando sobre a igreja. E hoje é o nosso 5º sermão. Nós já falamos aqui por 2 domingos o que é a igreja, explicando de maneira bíblica o que a igreja é. Falamos sobre a membresia na igreja, sobre o que significa, né, ser membro na igreja, quem entra, o que é ser um membro, como os membros se relacionam com a liderança e os pastores da igreja. No último domingo nós falamos sobre a importância do congregar, e aí enfatizamos algumas verdades importantes do porquê o congregar ele é tão importante na vida de um crente, e por que os crentes eles precisam congregar. Recapitulando um pouquinho, o domingo passado, apenas para a gente pegar um pouquinho de contexto e entender, nós falamos domingo passado sobre 4 aspectos importantes que revelam a importância do congregar. E aí nós vimos lá, do domingo passado, que o congregar é importante, porque o dia do Senhor é o dia da reunião do povo redimido de Deus. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, e é o dia que nós, como povo de Deus, nos reunimos para celebrar a ressurreição de Jesus. Vimos que o congregar é importante, porque Deus ele fala ao seu povo quando esse está reunido. Falamos sobre a importância de ouvir a pregação da palavra, de estarmos sempre atentos a quando Deus está falando por meio da sua palavra. Vimos em terceiro lugar que o congregar é importante, porque ele nos torna aptos para participar da mesa do Senhor. Falamos a respeito da ceia. Nós usamos um texto de Atos capítulo 20, onde Paulo ele vai a Troade, ele está pregando, Eutico cai da janela, e ali há boas referências. Primeiro dia da semana, reunidos para ouvir a palavra, eles estavam ali para partir o pão. Paulo está ali pregando uma pregação extensa, e falamos sobre essa importância de quando o povo de Deus se reúne, que a igreja e o congregar eles tornam o povo de Deus apto a participarem da ceia, que só participa da ceia quem congrega, e isso faz parte do participar da mesa do Senhor. E nós vimos em quarto lugar, que o congregar ele é importante porque nós somos criados e redimidos por Deus para adorar juntos. E nós falamos sobre a importância do canto cristão, da importância de nós, quando estamos reunidos, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, nos engajar na hora do louvor e na hora que nós adoramos a Deus juntos. Hoje nós vamos dar um passinho adiante, como temos feito aqui todos os domingos. Nós vamos tratar hoje sobre o chamado de cada membro na igreja local. E esse é exatamente o tema do nosso sermão de hoje. O chamado de cada membro na igreja local. Se eu perguntasse para os irmãos aqui hoje, você saberia dizer qual é o seu chamado como membro dessa igreja local? Rapidamente. Se eu perguntasse, você sabe qual é o seu chamado dentro da igreja? Para que você está na igreja? Qual que é o seu chamado? Talvez alguns teriam respostas variadas. E a resposta mais simples e que talvez resume essa pergunta: qual o chamado de um cristão, de um crente que faz parte da igreja local? A resposta mais rápida para isso seria servir. Qual o chamado de todo membro de igreja local? Servir. Um membro de igreja é alguém que faz parte da igreja e ele está na igreja para servir. Ele é um servo. Quando falamos de compromissos ou dos compromissos de um verdadeiro membro da igreja local, que nós falamos, quando falamos da membresia, nós falamos lá que um dos compromissos de um membro é servir, é se engajar no serviço da igreja. E esse é o chamado de cada membro da igreja local. O chamado de todo membro de igreja, de todo aquele que faz parte de uma igreja, é servir. Ele está ali, foi colocado por Cristo ali, para que seja um servo. Jesus, meus irmãos, sendo o Senhor e Mestre, era um servo. E ele foi o maior servo de todos. Ele é o nosso modelo de serviço. Jesus foi Senhor e Mestre e era um servo. E assim todo verdadeiro discípulo de Jesus é um servo. Todo verdadeiro crente, todo membro de igreja, todo genuíno discípulo de Jesus é um servo. E ele tem Cristo como seu modelo. Ser membro da igreja local, é ser um servo dela. Para as mulheres, é ser uma serva dela. Meus irmãos, membros de igreja eles não são meros espectadores. Eles são servos. Você não veio aqui, eu tenho falado isso todos os domingos. Você não veio aqui para ouvir um sermão apenas. Ouvir um sermão faz parte da vida de um membro. Mas a vida de um membro não se resume a 1 hora de sermão. Os membros da igreja, eles não são meros espectadores, eles são servos.
A igreja, meus irmãos, não é o lugar onde os membros vêm para ouvir um sermão apenas. É um lugar onde os membros vêm para servir, para entregar as suas vidas. Membros da igreja são colaboradores do ministério, não são consumistas. Eles não tratam a igreja como um produto que eles consomem aos domingos. Eles cooperam com ela, eles colaboram com ela. Eles estão engajados no serviço dela. Membros da igreja são colaboradores. Eles servem a igreja com seu tempo. Eles servem a igreja com seus talentos. Eles servem a igreja com seus recursos. Eles servem a igreja. Os membros são servos. Um membro de igreja, ele deve ter a consciência e o compromisso de que ele está ali para servir. Não importa a área, não importa a necessidade, não importa a visibilidade. Um membro da igreja, ele precisa ter a consciência de que ele está na igreja local para servir a igreja local, independente da posição, do cargo ou da função que ele exerça. Qual o grande problema de tudo isso? É que muitas pessoas, mesmo sabendo da importância do servir, e mesmo sabendo que um membro ele deve servir a igreja, na maioria das vezes eles dizem não ter motivações para servir. Então eu sei que a igreja é importante. Eu sei que um membro da igreja é alguém que serve a igreja. Só que eu não estou motivado. Me faltam motivações para servir. Eu estou desmotivado, eu estou desanimado, eu estou cansado. Se você está assim, irmão, é justamente com você que nós queremos falar hoje. Se você está desmotivado, desanimado, cansado, você olha para a sua vida e diz assim, eu não tenho nenhuma motivação para servir, não quero me engajar na igreja, não quero me envolver com o ministério. Meu negócio é vir no culto domingo, ficar ali as minhas 2 horas, voltar para minha casa e viver a minha vida comum durante a semana, sem muito envolvimento. Se você pensa dessa maneira, e se faltam motivações para que você sirva, nós vamos falar sobre isso exatamente hoje. Muitos cristãos, eles têm a consciência, mas faltam motivações. O chamado de um verdadeiro cristão e de um membro da igreja local é servir. Quando falta motivações, falta aquilo que nós necessitamos para continuar servindo. O que nós vamos falar hoje aqui nesse sermão, basicamente? Nós vamos olhar aqui, irmãos, e ver isso biblicamente. 3 motivações bíblicas para o serviço na igreja local. 3 motivações ou 3 motivos bíblicos que irão tornar mais claro o seu chamado como membro da igreja local, que irão reacender o seu desejo por servir, e que caso, porventura, você esteja cansado, esses 3 motivos bíblicos, eles são capazes de recuperar a sua força, o seu ânimo e a sua bateria para servir. Por que eu devo servir? Quais os motivos bíblicos para que eu seja um servo na igreja e cumpra o meu chamado como membro da igreja local? Em primeiro lugar, o primeiro motivo bíblico que deve motivar você para que você seja um servo na igreja local é porque por conta daquilo que Deus fez por você. Por que eu devo servir na igreja local? Simples. Por conta daquilo que Deus fez por meio de Cristo na sua vida. Por meio da obra da redenção aplicada ao seu coração quando você estava perdido nesse mundo. Se você está procurando um bom motivo para servir a Cristo, eu lhe dou um primeiro bom motivo, a obra da salvação aplicada na sua vida. O sangue de Cristo derramado para cobrir os seus pecados. Veja bem, Romanos 12, no verso 1, Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Algo importante, irmãos, que às vezes nós não nos apercebemos é que uma porção pequena das Escrituras, 1 versículo, 2 versículos, 5 versículos, estão ligados a uma porção maior das Escrituras, um capítulo. Um capítulo está ligado a uma porção maior das Escrituras, um livro. Um livro está dentro de uma porção maior, o Novo Testamento, e por consequência, a Bíblia toda. Quando nós olhamos para Paulo aqui dizendo, olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês se ofereçam. Isso que Paulo está falando aqui, está ligado ao que Paulo falou até o capítulo 11.
Se você leu a carta de Romanos, você vai saber o que Paulo falou até o capítulo 11. Mas se nós fôssemos fazer uma divisão rápida de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo fala sobre a depravação total do homem. Do capítulo 4 até o capítulo 8, Paulo ele fala sobre a justificação pela fé, usando o exemplo de Abraão. Nós vamos ver que no capítulo 8, Paulo vai falar sobre a obra do Espírito, o que o Espírito Santo faz na vida de um crente. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo ele fala da obra da redenção, da salvação, da eleição tanto de pessoas gentias como do povo judeu. Quando nós olhamos para o fim do capítulo 11, há ali uma doxologia. Paulo ele termina com aquela famosa doxologia que é a canção, né? A profundidade das riquezas, da largura e do conhecimento de Deus. Paulo ele termina o capítulo 11 com uma doxologia. Algo importante para você se atentar quando ler as cartas de Paulo é que as cartas de Paulo geralmente elas são divididas em duas partes. A primeira parte, Paulo sempre traz a parte teológica e doutrinal. E é exatamente o que ele faz em Romanos. Ele vem do capítulo 1 até o capítulo 11 com a parte teológica, fundamentando doutrina, teologia, Bíblia. Do capítulo 12 em diante, Paulo ele vem para a prática. E ele vai falar como os cristãos daquela época deveriam responder a todo o ensino teológico que ele estava trazendo. Então Paulo ele divide as suas cartas em duas partes, a teologia e a prática. É o que ele está fazendo em Romanos. Até o capítulo 11, Paulo ele trouxe a parte teológica, a parte doutrinal. Do capítulo 12 em diante, ele diz, olha, eu suplico pelas misericórdias de Deus. Paulo está aqui, irmãos, suplicando por tudo aquilo que ele havia falado desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Ele faz um apelo à luz das ternas misericórdias de Deus, as quais havia acabado de expor no capítulo 11. Que misericórdias são essas? Vamos lá? Somos justificados pela fé, não pelas obras. Em segundo lugar, nossos pecados eles foram pagos pelo sacrifício expiatório de Cristo. Em terceiro lugar, Deus ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Em quarto lugar, Deus ele chamou um povo para si. Paulo mostra o que Cristo fez, o que Deus fez por intermédio de Cristo, e ele diz, olha, por conta daquilo que Deus fez, por conta da obra da salvação, por conta da obra da redenção, eu suplico pelas misericórdias de Deus que vocês se entreguem, que vocês doem as suas vidas. Somos exortados a viver à luz dessas misericórdias divinas, motivados pela provisão salvadora de Deus em Cristo. Preste atenção, meus irmãos. Compreender e, acima de tudo, não esquecer o quão Deus foi misericordioso conosco, vai nos levar a entregar as nossas vidas em adoração e serviço a Ele. Quando você compreende o que Deus fez por você, a extensão da obra da salvação, ninguém, nenhum pastor, nenhum líder, nem ninguém vai precisar implorar para que você seja alguém que serve. A maioria das vezes nós não servimos a Deus porque nós ainda não temos a percepção de quão misericordioso Deus foi conosco. Sabe por que muitas das vezes o nosso serviço é um serviço que é negligenciado? Porque nós não temos a extensão, a compreensão da extensão da obra salvadora de Cristo em nosso favor. Nós falamos coisas normais de crentes. Jesus morreu por mim. Jesus ele derramou seu sangue na cruz. Jesus ele pagou a conta pelos meus pecados. Só que isso muitas vezes, irmãos, está apenas no intelecto. Está apenas na mente. Isso não fere o nosso coração. E enquanto isso não ferir o nosso coração, servir a Deus vai ser um peso. Fazer as coisas para o Senhor vai ser algo muito difícil. Quando nós compreendemos a extensão da obra de Cristo e o quão misericordioso Ele foi, as nossas vidas vão ser entregues a Ele em serviço e adoração. A única motivação suficiente para a vida cristã é a gratidão pela graça recebida. É a gratidão pela graça que recebemos. Irmãos, nós temos de nos entregar por completo a Deus. Nós temos que entregar a nossa vida completamente ao Senhor. Não é em partes, não é em frações, é completamente. O Senhor, Ele quer que o seu povo entregue a sua vida
completamente a Ele. E quando nós entendemos a extensão da misericórdia que recebemos, é natural para nós rendermos a nossa vida ao Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a consequência de compreender a misericórdia de Deus. É o nosso culto racional, é o nosso culto razoável, é o nosso culto intencional, por conta daquilo que Cristo fez por mim. Racionalmente, razoavelmente, eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, eu me submeto a Ele, eu sacrifico a minha vida em prol dEle e do seu reino. Quando compreendemos a extensão disso, nós fazemos isso de maneira razoável, racional, intencional. Quando você compreende, entende a misericórdia de Deus e a considera como algo extremamente importante para a sua vida, oferecer a si mesmo será a reação mais lógica, será a reação mais razoável, a reação mais racional, irmãos. Ser um sacrifício vivo é algo natural para quem entende o lugar da onde Cristo lhe tirou. O problema é que tem muita gente que acha que não era tão pecador assim. O problema é que tem pessoas que acham que não eram tão más assim. E por elas pensarem que não eram tão pecadoras, não eram tão más, elas não veem o sacrifício de Cristo como algo extremamente importante. Quando compreendemos da onde Cristo nos tirou, nós nos colocamos diante dele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ser um sacrifício vivo, meus irmãos, é estar à disposição de Deus por inteiro. Por inteiro. O que é um sacrifício vivo? É alguém que está disposto diante de Deus por inteiro. Ser um sacrifício vivo é se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga, em qualquer coisa que ele fale, em qualquer área da vida. Ser um sacrifício vivo é oferecer as nossas vidas a Deus em adoração. Irmãos, cultuamos servindo. Sabe como nós cultuamos? Servindo. Não simplesmente frequentando a igreja aos domingos. Não simplesmente cantando nos momentos de louvor. Nós cultuamos servindo. Nós estamos aqui servindo a Deus. O nosso culto é um serviço. Nós cultuamos servindo, não apenas frequentando, ouvindo a igreja aos domingos. Ser um sacrifício vivo é colocar o nosso eu no altar do sacrifício. É matar o nosso eu. É acabar com aquele que afasta você do Senhor, além do diabo. Existem dois que afastam você de Deus. O primeiro é o diabo. E ele está constantemente tentando lhe afastar do Senhor. O segundo é o seu eu. O seu eu não quer buscar ao Senhor. O seu eu não quer ser sacrificado diante de Deus. Só que ser um sacrifício vivo é colocar o nosso eu no altar do sacrifício. E é esse sacrifício do eu que nos faz agradáveis a Deus. É esse sacrifício do eu, irmãos, que é constante. O que é sacrificar o eu? É literalmente morrer. É matar a si mesmo. É morrer em vida. É negar a si mesmo. É tomar a sua cruz. É fazer o que Jesus nos mandou fazer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Matar o eu é renunciar às próprias vontades. Matar o eu é renunciar aos próprios desejos. É tomar a cruz, é seguir a Cristo. O Deus Criador de todas as coisas. Ele tem prazer, meus irmãos, quando nós sacrificamos a nós mesmos em serviço a Ele, ao próximo e à sua igreja. Ele tem prazer nisso. Quando você abre mão das suas vontades, quando você sacrifica os seus desejos, muitas vezes mesquinhos, que te afastam do Senhor, para servir a igreja, para servir ao Senhor, para servir os seus irmãos, o Senhor se agrada de pessoas que sacrificam as suas vontades. Ele tem prazer no sacrifício do seu povo. Esse sacrifício, ele é melhor explicado por Paulo na sequência do texto. Ele diz no verso 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
No versículo 2, Paulo vai deixar um pouco mais claro o que é esse sacrifício. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o sacrifício que Paulo está explicando? Irmãos, é ter uma mentalidade transformada. É ter uma mente mudada. Nossa mentalidade deve ser diferente da do mundo. Nossas mentes precisam ser transformadas. E é isso que Paulo está dizendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Nossa mente precisa ser transformada. Esse processo de transformação da mente envolve, irmãos, preste atenção, envolve 3 atitudes em particular. Como a nossa mente é constantemente transformada. Há três atitudes em particular. Em primeiro lugar, a nossa mente é transformada quando empenhamos nossa mente naquilo que é bom, verdadeiro e belo. Sabe quando a nossa mente é transformada? Quando nós empenhamos ela, usamos da sua capacidade para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Como nossa mente é transformada? Em primeiro lugar, empenhando nossa mente naquilo que é bom, verdadeiro, belo. Em segundo lugar, nossa mente é transformada quando não pensamos da maneira como pensávamos antes. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E se você olhar a sequência do texto, vai dizer assim: aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe e junte com as suas próprias mãos para que tenha com o que ajudar as outras pessoas. E ele vai falar uma sequência de coisas que devem ser deixadas para trás e de coisas que devem se começar a praticar. Paulo está dizendo: olha, se vocês querem uma mente nova, não pensem como vocês pensavam no passado. Pensem de maneira diferente. Como a mente é renovada, empenhando ela naquilo que é bom, verdadeiro e belo. Não pensando como pensávamos antes. Em terceiro lugar, a mente é renovada quando alimentamos ela com a verdade das Escrituras. Quando ela é saturada pela palavra de Deus. Não há renovação de mente sem Bíblia. Não há mente transformada sem a palavra. E se nós quisermos uma mente transformada, nós precisamos saturar a nossa mente das Escrituras. Colossenses capítulo 3, verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Não é pouco. Não é pouco, não é um versículo, não é 5 minutos, não é a caixinha da promessa, não é você abrir a sua Bíblia aleatoriamente, ler um texto e dizer Deus fala comigo, fechar e ir embora. Não, é ricamente. A palavra de Deus habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos com gratidão no coração. Se quisermos uma mente transformada, precisamos, portanto, pensar naquilo que é bom, verdadeiro e belo, não pensar como pensávamos antes e encher a nossa cabeça de Bíblia, de Escritura, de palavra. Embora, irmãos, uma mente mudada seja a condição necessária para a transformação, contudo, não é suficiente apenas que a mente seja mudada para que nós venhamos a mudar de fato. Sempre há um engano quando se fala a respeito dessa palavra transformai-vos, né? Transformai-vos ali, geralmente acho que é transformai-vos, é metanoia. E as pessoas sempre dizem assim, ó, o que é metanoia? É mudança de vida, mudança de mente. E as pessoas pensam que mudar de mente é mudar de vida, e não é. Não é. Se uma pessoa ter a mente mudada, mas não ter o coração mudado, essa pessoa não vai mudar de vida nunca. Então a mente precisa ser mudada. É necessário para a transformação de uma pessoa que a mente seja mudada.
Só que só a mente não é suficiente. Por exemplo, alguém pode estudar a palavra de Deus, pode tirar 10 em todos os exames de teologia, sem jamais ter esse conhecimento no coração. Ela pode ser expert naquilo que ela está falando, teoricamente. Mas aquilo pode nunca alcançar o coração dela. E se não alcançar o coração, é apenas conhecimento. Ninguém é transformado sem ter o coração mudado. Ninguém. Não é apenas mudança de mente, é mudança de coração. Deus nos criou de tal modo que a via de acesso ao coração é a mente. O propósito, irmãos, do eu transformado e da mente renovada fica evidente no restante do versículo. Porque Deus quer que o seu povo tenha uma mente transformada, para que eles possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma mente transformada e um coração transformado, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem que o seu eu morra diariamente, você jamais vai provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que você tem uma boa perspectiva da misericórdia de Deus, qualquer coisa menor que um sacrifício total e completo de si mesmo é irracional. A partir do momento que você entende de onde Deus tirou você, o que Ele fez na sua vida. Não entregar tudo é ser irracional. Não entregar tudo é ser alguém que não entendeu de fato de onde foi tirado. Quando você compreende a misericórdia de Deus, não entrega tudo, você está sendo absolutamente irracional. Quando pensar sobre quando e como servir, você precisa levar em consideração a misericórdia de Deus. Pastor, por que eu preciso servir? Porque Deus foi misericordioso comigo. Pastor, por que eu preciso ser um servo na igreja? Porque Deus foi gracioso comigo. Pastor, mas por que eu preciso fazer a obra de Deus? Porque Deus, Ele foi alguém misericordioso com você. E aqui há um outro grande problema. As pessoas, elas falam sobre misericórdia, mas elas não sabem definir o que é misericórdia. E porque elas não sabem definir o que é misericórdia, elas repetem uma palavra sucessivamente, sem saber o que ela significa de fato. Deus tem misericórdia de mim. Ou Deus teve misericórdia de mim. Você sabe o que significa ter misericórdia? Quando nós falamos que Deus foi misericordioso, você sabe o que é ser misericordioso? O que foi Deus ser misericordioso conosco? Nós precisamos nos lembrar de duas coisas. A primeira delas, não há ninguém aqui nessa igreja, nesse exato momento, que não merecia o inferno. Ninguém. Sabe o que todos nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno, a condenação. Sabe o que os nossos méritos fazem? Eles nos levam para o inferno. E não há ninguém aqui que merecia ser salvo. Ninguém. Não é que eu merecia ser salvo porque eu era uma pessoa boa. Não merecia. Não há ninguém bom. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Romanos 3. Nós merecíamos a condenação. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. Você está aqui por misericórdia. Você merecia ser condenado. E a misericórdia de Deus tirou você da condenação eterna. O que é a misericórdia? Anote aí. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Sabe quando Deus foi misericordioso conosco? Quando Ele não deu a nós o que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação. Nós não recebemos. Isso é misericórdia. E nós precisamos nos lembrar constantemente disso. Merecíamos a condenação. Não recebemos. Deus, Ele estendeu misericórdia para nós. Mas nós também não podemos nos esquecer que nós recebemos a salvação. E isso é graça. Não receber a condenação é misericórdia. Ou seja, é não receber o que merecíamos. Receber a salvação é graça. É receber aquilo que nós não merecíamos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós muitas vezes não entendemos o que é misericórdia. E por não entender o que é misericórdia, nós não entendemos a extensão do que Cristo fez por nós.
Ele não nos deu a condenação por misericórdia, nos deu a salvação por pura graça. Por pura graça. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, do que Jesus fez. Ele foi gracioso comigo. Ele foi gracioso com você. Ele foi misericordioso comigo, misericordioso com você. Lembre-se do que Ele fez e seja um servo assim como Ele foi. Sirva assim como Ele serviu. Só que preste atenção. Se aquilo que Jesus fez não foi suficiente para te levar a cumprir o seu chamado como membro de uma igreja local, se você olha para o que Cristo fez e você diz, tá bom, mas não tá bom, ainda não estou convencido de que eu devo servir. Se você olha para o que Cristo fez, isso ainda não é suficiente para que você sirva na igreja local, então você deve perguntar a si mesmo, se de fato você entendeu o que é o Evangelho. Se de fato você sabe o que é o Evangelho. Porque se o Evangelho, que é a boa nova de Cristo para perdão dos nossos pecados, não é suficiente para que venhamos a servir, nós não entendemos o Evangelho. Nós não compreendemos as boas novas. Qual é o primeiro motivo que nós temos para servir? Por conta da misericórdia de Deus estendida a nós. Deus foi misericordioso. Mas eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, as misericórdias de Deus por intermédio de Cristo, elas são claras para você? Você tem noção da profundidade do pecado que você estava e do tamanho da graça que você recebeu em Cristo? Isso é claro para você? Isso é muito evidente para você? Você olha para a sua vida e você diz, eu sei de onde Deus me tirou. E não foi de alguns pecadinhos que eu cometia. Ele me tirou da condenação eterna. Isso é claro para você? Você tem isso claramente? As misericórdias de Deus por intermédio de Cristo são claras para você? As misericórdias de Deus elas atingem mais que a sua mente. Elas atingem mais do que o seu intelecto. Elas atingem seu coração, ao ponto de tornar o seu coração quebrantado diante de Deus e de fazer de você um servo de Cristo. As misericórdias de Deus, elas são além do que você compreende. Elas alcançam o mais profundo do seu problema, que é o seu coração. Uma outra pergunta. Saber que você não recebeu o que merecia, ou seja, a condenação eterna, e que recebeu o que não merecia, ou seja, a salvação. Saber dessas coisas tem sido motivador para a sua vida cristã? Isso motiva você? Você saber que você era alguém que estava condenado, mas que não recebeu a punição pelos seus pecados, e que ao invés disso recebeu graça, isso faz com que você fique motivado, animado, empolgado para servir o Senhor? Não, eu estou desmotivado para servir a Deus. Como assim? Jesus morreu por você. Jesus derramou o sangue dele para cobrir os seus pecados. Jesus não deu o que você merecia. Jesus, ele deu o que você não merecia. Como assim você está desmotivado para servir a Deus? Você tem motivos suficientes. Eu poderia encerrar esse sermão aqui, e nós já teríamos um belo motivo para sermos servos de Cristo. Nós já teríamos uma bela motivação para servir a Deus sem dar desculpas. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O sangue que verteu naquela cruz foi para cobrir o peso dos nossos pecados. Isso é suficiente. E se isso não for suficiente, nada mais será. Não vai ser um cargo na igreja, não vai ser alguém passando a mão na sua cabeça, não vai ser alguém chamando você de queridinho. Se você não entender o que Cristo fez por você, nada mais será suficiente. Por que eu preciso servir? Porque Ele foi misericordioso. Uma segunda motivação para que você cumpra o seu chamado como servo na igreja local. Além da misericórdia de Deus, uma segunda motivação que você tem para servir é porque você recebeu dons para servir, meu irmão. Você recebeu dons para servir. Não há um crente salvo que não tenha dons. Todo crente salvo tem pelo menos um dom. O Espírito deu dons à sua igreja. Por que eu preciso estar motivado para servir? Porque você recebeu dons. Há dons na sua vida para servir a igreja local, que Deus colocou na sua vida para que a igreja seja servida. Eis uma bela motivação. Recebemos dons, assim como a salvação, por graça, dons por graça. O primeiro ensinamento de Paulo aqui, que nós vimos,
depois de exortar os cristãos a terem uma mente renovada, é não pensar muito de si mesmo. Aí Paulo diz assim, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional. E ele diz, transformem a mente de vocês, renovem ela pelo entendimento, Aí Paulo vai para o versículo 3. Aí ele diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Aí Paulo vem dizer, falar algo para vocês aqui pela graça que me foi dada, não fique se achando. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Vocês não fiquem se achando demais. Vocês não pensem que vocês são mais do que são. Não se achem. Não pense mais do que vocês são. A cultura hoje, irmãos, ela tem alguns mantras. E um dos mantras da cultura é baixa estima. Então, nós precisamos levantar a estima. Que a estima está baixa. Nós precisamos focar na autoestima das pessoas. Para que a estima delas esteja alta. Engraçado que a Escritura nunca fala sobre isso. A Escritura não diz para a gente se preocupar com a baixa estima. Ela diz para nós nos preocuparmos com a autoestima. Ela diz, olha, vocês tenham cuidado para que vocês não pensem mais do que convém. Para que vocês não se achem. Apesar de todas as advertências que nossa cultura faz sobre o risco da baixa estima, o verdadeiro perigo é o egoísmo e o egocentrismo. E é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês tenham cuidado aí, para que vocês não pensem mais de si mesmo. Veja bem, nós não devemos nos depreciar. Não devemos pensar que nós somos menores do que somos. Mas nós também não devemos nos exaltar, irmãos, achando que nós somos maiores do que de fato somos. Nós devemos ser equilibrados. Nós devemos olhar para nós mesmos e saber julgar a nós mesmos de maneira sóbria, segundo a medida de fé que recebemos, e servir com os dons que o Senhor nos deu. Paulo diz, olha, vocês tenham cuidado para que vocês não pensem de si mesmos além do que convém. Pelo contrário, versículo 3 ainda, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí Paulo vai fazer uso de uma das suas ilustrações preferidas. Ele vai dizer, vocês não fiquem se achando muito, tá? Vou falar para vocês. Aí ele vai começar a falar sobre o corpo, que é uma das ilustrações preferidas de Paulo para falar do que é a igreja. Ele faz uso de uma das suas ilustrações favoritas para mostrar o que é a igreja. Nos versos 4 e 5, acompanhe aí comigo. Ele diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo vai começar a falar do corpo para mostrar o que é a igreja. E ele diz, olha, assim como um corpo é composto de vários membros, né, tem mão, tem braço, tem pé, tem perna, cada um ele tem a sua determinada função singular. A mão não é o pé não é o joelho ele não é o pulmão. Cada membro ele tem a sua determinada função. Exatamente assim, como o corpo é composto de vários membros e cada um desses membros tem funções singulares, assim também é a igreja local. A igreja é um corpo. Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós estamos aqui, vários membros do corpo, e não somos iguais. Somos diferentes uns dos outros. Um é pé, outro é mão, outro é braço, outro é dedo, outro é pescoço. Cabeça é só Cristo. Só Cristo é a cabeça da igreja. Mas há vários membros dentro da igreja local. E essa ilustração, ela deixa claro duas verdades importantes a respeito dos membros da igreja local. Quando Paulo fala de corpo, duas verdades são importantes. A primeira delas, nós somos diferentes. Somos diferentes. Veja bem, ninguém é igual dentro da igreja. E ninguém vai pensar como você, vai agir como você, vai viver como você. Somos diferentes, agimos diferentes, pensamos diferentes, temos hábitos diferentes uns dos outros. Somos diferentes. O corpo não é composto só de mão. Tem mão, tem pé, tem braço, tem dedo. Somos diferentes, cada membro é único e importante para o corpo. Somos todos diferentes, nós não somos clones. A igreja não é um lugar de clones. Deus não faz seus filhos por série. Ele faz seus filhos de maneira distinta, com características distintas, com habilidades distintas. Em nossa posição no evangelho somos iguais,
Diante de Deus, somos iguais, mas somos diferentes em nossas habilidades. Temos dons diferentes, temos capacidades diferentes. Cada um de nós tem uma função diferente dentro do corpo. Nós precisamos das mãos, mas uma mão sem dedo, ela acaba sendo inútil. Nós precisamos das mãos e dos dedos. Nós precisamos uns dos outros, com as suas diferenças, com os seus dons, com as suas habilidades de maneira diferentes. Veja bem, somos diferentes, mas uma segunda verdade precisa ficar clara aqui. Estamos unidos. Nós somos diferentes, mas estamos unidos. Uma mão não é mão fora do corpo. Uma mão só é mão no corpo. Um dedo fora da mão, ele morre. E nós só somos corpo quando nós estamos unidos. Somos diferentes, mas estamos unidos. Somos um corpo em Cristo. Quando você vai no banheiro, quantas partes do seu corpo vão no banheiro com você? Todas. Ou seja, não há divisão no corpo. O corpo, ele anda sempre junto. Assim é a igreja, somos todos um só corpo. Essa imagem do corpo nos impede de nos colocar em posições mais elevadas do que deveríamos. Não somos melhores do que pensamos. Por quê? Porque nós necessitamos uns dos outros. Nós não somos igreja sozinhos. Então essa visão do corpo nos mostra que nós não devemos ter uma posição mais elevada. Nós precisamos uns dos outros. Mas também nos mostra que nós devemos ser humildes, irmãos, uns com os outros e reconhecer que os outros membros da igreja, eles também necessitam de nós. Que nós ambos precisamos uns dos outros. Como membros do corpo que é a igreja, Deus, por graça, distribui dons para melhor servir a igreja. Então veja bem, somos um corpo, estamos unidos, somos membros diferentes. E o que Deus faz? Por graça, Ele dá dons ao seu povo. Por graça, Ele distribui como lhe apraz dons espirituais para que a igreja seja edificada. Ele dá dons à igreja. Dos versos 6 aos versos 8 de Romanos, Paulo vai dizer assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Somos um corpo. Estamos unidos. Somos diferentes. Não somos todos mãos. Não somos todos pés. Temos nossas particularidades. Mas todos nós, dentro dessa unidade que é a igreja, temos dons. Recebemos dons. Fomos habilitados e capacitados por Deus com dons. Mas o que é comum na igreja hoje? Em muitos lugares. É comum a ideia de que na igreja alguns crentes eles são dotados pelo Espírito Santo. E que outros crentes não são dotados pelo Espírito Santo. Ou seja, alguns têm dons, outros não. Então tem uma subdivisão. Tem os crentes espirituais e tem a classe baixa. Né? Tem aqueles que não têm dons, que não têm habilidade, que não fazem nada. Isso é mentira. Não há divisões. Todos na igreja têm dons. Todos na igreja possuem habilidades dadas por Deus para o serviço da igreja. Não há uma divisão entre pessoas mais espirituais e menos espirituais. Todos são dotados pelo Espírito. E todos possuem dons. A grande verdade é que quando Deus operou a obra da regeneração na vida de um crente, quando Ele deu o Espírito Santo ao crente, Ele também deu dons e habilidades a cada cristão. Se você é um verdadeiro cristão e está aqui hoje, você pode ter uma certeza. Você tem dons do Espírito na sua vida. Você tem capacidades dadas pelo Espírito de Deus para a sua vida. Não com fim em si mesmo, mas com o fim da edificação da igreja local. Todos os verdadeiros crentes possuem dons dados pelo Espírito Santo. É crucial, irmãos, que nos lembremos que esses dons vêm até nós, segundo a graça. É pela graça que nós recebemos a salvação. É pela graça que nós recebemos os dons. O que acontece nas nossas vidas é tudo pela graça de Deus. A graça de Deus não é percebida apenas no fato de Ele nos conceder a justificação, mas de nos dar habilidades para servir. Essas habilidades não são dadas não para o próprio deleite, e aqui sempre é um problema com os dons. Porque as pessoas elas usam os dons de maneira errada.
Elas usam os dons para benefício próprio. O dom não tem um fim em si mesmo. O dom ele não pode ser usado ao bel prazer de quem foi agraciado com ele. O dom ele sempre tem o objetivo do próximo, da edificação, do benefício dos irmãos. Se eu tenho um dom que serve só para mim, eu não tenho um dom. O dom é sempre para o corpo. Porque Deus coloca dons na igreja, dá dons às pessoas, para que a igreja seja edificada. Essas habilidades não são dadas não para o próprio deleite, mas para serem utilizadas em benefício do corpo a que pertencemos. Os dons devem servir a igreja e não promover as pessoas. Os dons não servem para a promoção pessoal. O dom serve para a edificação do corpo. O dom não é para ganhar dinheiro. O dom não é para ganhar status. O dom não é para ganhar fama. O dom é para edificar a igreja do Senhor. É para isso que servem os dons. E quando um dom perde o propósito, eles vão se acertar com Jesus no final das contas. Eles vão ter que prestar contas do que fizeram com seus dons. Os dons, eles têm o fim, o propósito final de servir a igreja. Todos têm um chamado na igreja local. Todos. Se você está aqui, você é um crente, você tem chamado da parte de Deus na igreja local. Deus deu dons a você. Só que Ele não deu dom para que você desperdice. Ele não deu dons para que você arquive eles. Ele não deu dons para que você enterre. Como falei aqui sobre a membresia da igreja, repito, o seu dom enterrado não nos serve. O seu dom adormecido não nos serve. Se você tem um dom que está parado, você está prejudicando essa igreja. Se Deus deu dons para você, é para que essa igreja venha a ser abençoada. Não é para que você seja guardado, enterrado, arquivado. O dom enterrado, arquivado e guardado não serve para nada. Ele não está cumprindo o seu propósito final. Deus ele espera que nós venhamos a usar os nossos dons. Ele espera que nós venhamos a colocar os nossos dons à disposição da sua igreja. Nós lemos aqui em Romanos 7, em Romanos 12, Paulo ele fala aqui sobre 7 dons espirituais. Ele fala aqui sobre profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, sobre liderar ou presidir e sobre misericórdia. Ele fala sobre 7 dons espirituais distintos, mas essa não é uma lista exaustiva. E aqui é onde muita gente cai no erro a respeito dos dons espirituais. Porque nós olhamos muitas vezes dons espirituais na lista de 1 Coríntios 12:8, que fala sobre profecia, curas, interpretação de línguas, fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E nós achamos que se nós não falamos em línguas, nós não temos dons. Se nós não profetizamos, não temos dons. Se nós não curamos, então não temos dons. Eu olho para a lista de Coríntios 12:8, eu não tenho nenhum daqueles dons, então eu não tenho dons espirituais. Essas listas não são exaustivas. E eu quero aqui, a cargo de informação, para que os irmãos saibam, eu quero citar aqui as 5 listas de dons espirituais que o Novo Testamento registra. Para que a gente tenha uma compreensão maior do que é um dom espiritual. E que um dom espiritual é muito além de manifestações espetaculares que nós vemos. Que listas são essas? A primeira delas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Só aqui, irmãos, quando fala assim dons de curar, significa que existe mais de um dom de curar. Ou seja, há uma variedade muito além do que nós imaginamos. Essa é uma primeira lista. Uma segunda lista sobre dons espirituais que é a mais famosa. 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 8 a 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, a capacidade de interpretá-las. Essa é a mais famosa. Há uma terceira lista de dons no Novo Testamento, que é Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Há ainda uma quarta lista de dons espirituais no Novo Testamento, que é essa que nós lemos aqui, Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino.
O que exorta, faça com dedicação. Olha isso aqui, exortar é dom. Há pessoas que têm o dom de exortar. Existe um dom de exortação, ele vai continuar. O que contribui com generosidade, ou seja, há um dom de contribuir. Há um dom de ser generoso. Há pessoas que foram capacitadas por Deus, habilitadas por Deus para serem generosas e contribuir. Ele vai continuar, ele vai dizer o que preside, o que lidera. Liderar é um dom. Ele diz o que preside com zelo. Ele vai falar sobre misericórdia, dizendo quem exerce misericórdia com alegria, ou seja, misericórdia também é um dom. Ser misericordioso é um dom. Tá, pastor, mas a Bíblia diz que todo mundo tem que ser misericordioso. Todo mundo tem que ser misericordioso. Só que tem pessoas que foram dotadas por Deus de modo sobrenatural para serem misericordiosas. Elas foram capacitadas por Deus. Elas foram habilitadas por Deus. Isso é um dom que elas receberam. Ainda uma quinta lista de dons que está em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 10 a 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Quando nós olhamos para 1 Pedro aqui, é como se Pedro estivesse dividindo as duas classes. Existe dons de fala e existe dons de serviço. E aí nós poderíamos colocar nos dons de fala, profecia, ensino, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E poderíamos colocar nos dons de serviço, exortar, administrar, limpar o banheiro da igreja, limpar a igreja, trocar a lâmpada da igreja, manter a igreja em ordem. Nós olhamos para isso e achamos que isso não é dom. É dom. Tem pessoas que foram capacitadas por Deus para fazer essas coisas. Elas foram habilitadas por Deus para usarem os dons. Há 5 listas. Mas há algo que não pode ser ignorado em nenhuma dessas listas. Todos os dons eles devem ser usados em amor. Nós precisamos usar os dons em amor. Por isso quando Paulo está falando sobre dons em 1 Coríntios, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, há um capítulo 13, onde Paulo vai falar sobre a excelência do amor. E ele está ali fazendo uma pausa e dizendo, não adianta ter dom se não usa o dom em amor. Os dons precisam ser usados em amor e para o benefício da igreja. Sempre falamos de dons, surge a mesma pergunta. E talvez essa seja a sua pergunta. Pastor, como eu identifico o meu dom? Se todo mundo tem um dom, eu não sei qual dom eu tenho. De que maneira eu posso descobrir qual o dom do Espírito ou quais os dons do Espírito que eu recebi por graça? Vamos lá? Duas maneiras básicas. A primeira, autoexame. Como você descobre os dons ou o dom que você tem? Autoexame. Você precisa analisar a sua vida. Você precisa analisar as suas habilidades. Pergunte a si mesmo, o que eu gosto de fazer? Tem coisas que você gosta de fazer mais do que outras. Pergunte o que você gosta de fazer. Pergunte em segundo lugar, sou bom no que gosto de fazer? Porque não adianta apenas gostar. Precisa ser bom no que você gosta de fazer. Nós falamos sobre cantar semana passada, né? Todo mundo é chamado para cantar. Tem pessoas que gostam de cantar, mas não sabe. Não tem dom, irmão. Não tem dom. Canta aí de baixo e deixa o dom para quem sabe cantar melhor aqui em cima. Então não basta gostar. Tem que ser bom naquilo que gosta de fazer. Uma terceira pergunta para descobrir o dom, um autoexame. Qual ministério me satisfaz? Qual ministério me chama a atenção? Uma quarta pergunta, para que você descubra o dom em autoexame. Que oportunidades estão diante de mim? O que está diante de mim para ser feito? Em que eu posso me empenhar nisso para tentar descobrir se eu tenho dom para isso ou não? Como eu descubro os meus dons ou o meu dom? Em primeiro lugar, autoexame. Em segundo lugar, experiência. Você precisa experimentar. Pastor, eu não sei qual é o meu dom, então você precisa experimentar todos os ministérios. Até que você descubra qual é o seu dom. Eu não sei para o que Deus me capacitou a fazer. Então você tem que se colocar à disposição para servir na recepção, se colocar à disposição para limpar a igreja, se colocar à disposição para servir na mídia, se colocar à disposição para servir onde tem as crianças para cuidar, se colocar à disposição para fazer algo na igreja. E aí você vai experimentando e vai analisando. Gostei de fazer isso aqui. Não sabia que eu tinha essa habilidade. Não sabia que eu tinha essa capacidade. Experimente todos os tipos de ministério a fim de descobrir as suas capacidades.
Em geral, irmãos, você não descobre seus dons antes de servir em determinadas áreas. Você não vai descobrir eles antes de servir em alguns lugares. Você vai descobrir eles servindo. E talvez essa é a melhor receita para descobrir o dom. Pastor, eu não sei como é o meu dom. Serve. Daqui a pouco você vai achar alguma coisa aqui. Deus me chamou para isso aqui. Para fazer o café da igreja. Eu gosto de fazer o café. Eu gosto de chegar mais cedo, esquentar a água, passar um café bem belo, fazer um chá, arrumar a mesa do café. E quando você encontrar aquilo que você gosta de fazer e se encontrar naquilo que você gosta de fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai suprir uma necessidade da igreja local. Então, se você gosta de fazer café, deixa. Vem fazer café domingo aqui no culto. Se você gosta de fazer faxina, se coloca à disposição para servir na escala. Se você gosta de receber gente, se coloca à disposição para recepção. Se você gosta de criança, se coloca à disposição para a salinha. Sirva. Você só descobre os seus dons servindo. Você acha que tem um conjunto de dons em determinada área. Olha, eu sei fazer isso. Eu sei trabalhar com internet, com mídia, sei criar arte. Se você vê que tem algumas habilidades, você tem que se colocar à disposição nessas áreas. Porque talvez ali está o seu ministério. Ali está os dons que você tem. Se você entende que tem um conjunto de dons em determinada área, sirva nessa área. Além disso, estude essa lista de dons. Estude isso, anote essas listas, leia essas listas, para que você veja e tente entender melhor qual é o seu dom. Estude elas. Sirva nas áreas que você possui dons para servir. É que nem eu falei da música aqui, né? Se você sabe cantar, você tem que cantar. E quem canta, canta. E aí nós damos o microfone para quem canta. Né? Ok. Só que você muitas vezes, mesmo tendo uma habilidade, um dom da parte de Deus, você vai precisar servir em outras áreas. Não, é que eu canto, eu só canto na igreja, não faço mais nada. Nada disso. Você vai precisar servir no que gosta, mas vai precisar servir no que não gosta. Não, que eu fui chamado para pregar. Eu sempre digo que o melhor pregador é diácono na segunda-feira. Se o pregador ele não gosta da vassoura e da pá, não dá o microfone para ele. E não quer servir. Nós vamos servir no que gostamos e no que temos habilidade. Mas também vamos servir onde houver necessidade. Sabe por que nós servimos onde há necessidade? Porque nós amamos os nossos irmãos. Porque nós amamos a nossa igreja. Porque nós queremos edificar o corpo. Por isso que para nós, tanto ter um microfone como ter uma vassoura é indiferente. É indiferente, irmãos. Nós estamos pensando sempre no bem dos irmãos, no bem da igreja local. Você vai servir aonde você tem habilidades, vai. Mas você vai precisar servir aonde também não tem habilidade. É que Deus não me chamou para cuidar de criança. Talvez Ele não chamou nenhuma das mulheres que estão cuidando das crianças lá. Mas elas estão pensando no bem dos irmãos. Elas estão pensando no bem da igreja. Talvez algumas delas não estão fazendo porque sabem que o dom delas está lá. Mas porque elas viram uma necessidade na igreja e elas querem suprir a necessidade da igreja. Elas se colocam à disposição para servir. Sirva. Use os seus dons para a edificação da igreja, pois Deus te deu esses dons exatamente para que você sirva. Veja bem, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Você tem usado os seus dons para o bem dos seus irmãos e para a edificação da igreja? Ou você tem deixado os seus dons enterrados? Você tem usado os seus dons? Porque se há uma habilidade na sua vida, se há uma capacidade na sua vida, se você faz algo que poucas pessoas fazem, você pode ter certeza que isso é graça de Deus na sua vida. A questão é, você está usando isso ou você enterrou isso? Isso está servindo para o benefício dos seus irmãos ou isso está enterrado? Você tem usado os seus dons para a edificação ou tem deixado eles enterrados? Você sabe quais são os seus dons? Você consegue identificar os seus dons? Se você ainda não conseguiu identificar, o que tem te impedido de se colocar à disposição para servir na igreja local? De dizer, eu estou aqui para servir, aonde precisa servir? Vou servir. Aonde precisa de ajuda? Então eu vou me colocar à disposição para fazer o que precisa. Não precisa limpar o banheiro? Vamos lá. Precisa arrumar a salinha? Vamos lá. Aonde há uma necessidade? Se você não sabe o seu dom, se coloque à disposição para servir, até que você descubra seu dom. Primeira motivação, misericórdia de Deus. A segunda motivação para que nós venhamos a cumprir o nosso chamado como membros de igreja, os dons que recebemos. Mas ainda uma terceira motivação. Talvez ela é uma das mais importantes. Por que eu preciso servir na igreja local?
Porque Cristo em breve voltará. Porque Jesus vai voltar. Na verdade, Jesus está voltando. Não, mas eu não acredito. Não interessa. Não, mas eu não acho que Jesus vai voltar. Dane-se você. Nós acreditamos que ele vai voltar. E nós estamos esperando pela volta dele. Não, mas Jesus está falando há 2 mil anos que vai voltar. Nós continuamos crendo que está perto do dia da sua vinda. Porque nós precisamos servir? Porque Cristo breve voltará. Olha o que Pedro diz na sua carta. No versículo 7 a 11, segundo texto que nós lemos, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. 2 mil anos atrás. Ele está dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. O Senhor está voltando. Jesus está vindo. Ou seja, essa já era uma expectativa da igreja desde a sua fundação. O dia da vinda do Senhor. O dia da segunda volta de Cristo. Sabe por que muitas vezes nós servimos ao Senhor desleixadamente? Porque nós perdemos de vista o dia da sua vinda. Nós nos tornamos ateus na prática, não crendo que Jesus vai voltar. Não crendo que está breve o dia da sua vinda. Então vivemos a vida de maneira desleixada. Mas o fim está próximo. Jesus está voltando. Você pode ter certeza, o ato final da história da redenção está na nossa porta, meus irmãos. Cristo voltará em glória. Ele voltará em glória. E diante da verdade do dia da sua vinda, sirva constantemente. Sirva. Jesus está voltando e nós precisamos continuar servindo. Diante das verdades do dia da sua vinda, nós precisamos servir. Muitos meus irmãos, ao pensarem sobre o retorno de Cristo, eles tendem a apelar a um drástico afastamento do mundo. Então Jesus está voltando. Eu vou me enclausurar na minha casa. Eu não vou me misturar. Eu vou ficar escondido vivendo a minha vida aqui monotonamente. Eles se enclausuram, se afastam do mundo. Quando Pedro vai falar sobre o dia da vinda de Cristo, sobre o retorno de Cristo, sabe o que Pedro enfatiza? O viver ordinário. O viver da vida comum. Ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Ele diz: ele está voltando, então vocês tenham critério e orem. Acima de tudo, porém, tenham amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O fim está próximo, então orem. O fim está próximo, então continuem amando uns aos outros. O fim está próximo, então sejam hospitaleiros. O fim está próximo, então continuem servindo uns aos outros. Continuem usando os dons. Ele não diz: o fim está próximo, se escondam, se isolem. Não, ele diz: continuem vivendo a vida ordinária. Continue vivendo a vida de um viver cristão ordinário. Ele fala sobre controlar a si mesmo, inteiramente sóbria. O que resulta em oração eficaz, amor sincero, hospitalidade e uso dos dons. Irmãos, as pessoas dizem que elas não gostam de ler o livro de Apocalipse. Porque ler o livro de Apocalipse é muito terrível. Meu Deus. Estudar escatologia, então, é algo muito difícil, é muito complexo. Engraçado que Apocalipse é o livro da revelação, não é o livro da dúvida. Apocalipse é o livro que revela como as coisas acontecerão no final. As pessoas, muitas vezes, elas, ao lerem Apocalipse, ao estudarem sobre as últimas coisas, elas ficam com medo, se tornam medrosas. Mas ler Apocalipse, ver, irmãos, que as dores de parto cada dia mais têm aumentado, que cada dia está mais próximo o dia da vinda do Senhor. Ler e estudar escatologia não deve nos fazer ficar medrosos, deve nos tornar esperançosos. Irmãos, quanto pior fica o mundo, mais perto está o dia da sua vinda. Quanto mais as coisas ficam terríveis, mais a nossa certeza aumenta de que Cristo está voltando.
Nós não ficamos com medo de guerras, rumores de guerras, de doenças, de pragas. Isso são o início das dores. Isso está apontando que Cristo breve voltará. As últimas coisas nos tornam esperançosos. À luz do retorno de Cristo, somos chamados a sermos membros ativos da igreja, realizando fielmente as obras do ministério para a edificação do corpo. Veja bem, Jesus está voltando, portanto não parem de orar, não parem de buscar ao Senhor. Jesus está voltando, portanto, amem uns aos outros com sinceridade. Jesus está voltando, sejam hospitaleiros, pratiquem a hospitalidade. Jesus está voltando, Ele está às portas, sirvam, usem os seus dons. Se você fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se você serve, sirva segundo a sua força. Não pare de servir. Jesus está às portas. O dia da sua vinda se aproxima. E nós não temos medo desse dia. Nós temos a esperança. Somos esperançosos com o dia da sua vinda. Nós não paramos de servir, nós não paramos de orar, não paramos de amar. Nós não nos isolamos. Nós não paramos. Não limite o seu serviço ao que lhe é conveniente. Não limite o seu serviço ao que empolga você. Não limite o seu serviço ao que chama a atenção dos outros. Não limite o seu serviço a essas coisas. Não limite o seu serviço a algo que te empolga. Veja bem, meus irmãos, ainda que aquilo que você faça possa parecer irrelevante, e talvez esse é o seu caso. Talvez você está aqui nessa igreja e você diz, mas o que eu faço ninguém me vê. O que eu faço é irrelevante. Ninguém me enxerga nessa igreja, mas ninguém tem que te enxergar mesmo. Você não está aqui para ser enxergado. Jesus te enxerga. Não, mas é irrelevante. Continue fazendo mesmo sem irrelevante. Não, mas é que ninguém me vê. Ninguém precisa ver. Faça mesmo que ninguém está vendo. Faça ainda que seja, possa. Ei, veja bem, não é que é irrelevante. Pode parecer irrelevante. Porque nada que é feito para o Senhor é irrelevante. Nada. Nada que fazemos para o Senhor é irrelevante. Pode parecer irrelevante para nós. Pode parecer irrelevante para as outras pessoas. Mas tudo aquilo que fazemos para o Senhor é algo relevante. Ainda que possa parecer irrelevante, faça por amor a Cristo. Faça por amor aos seus irmãos. Faça por amor à igreja. Faça. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não há nada vão. Não há nada irrelevante, não há nada pequeno demais que o Senhor não esteja vendo e registrando. Não há nada insignificante feito para o Senhor na sua igreja, nada, nada. Por isso, irmãos, permaneça firme, abundante, abunde em boas obras. Cristo está voltando. Você crê nisso ainda, meu irmão? Você crê nessas verdades? Você crê que Cristo em breve voltará e que o fim das coisas está próximo? Isso é algo real para você ou é uma história de novela que você vê na Record? Isso é algo vivo para você? Ou é um conto? Ou é um filme? Essas realidades, elas trazem o anseio da vinda de Cristo ao seu coração? Isso é algo real para você? Você tem vivido nessa expectativa? Jesus está voltando, então eu preciso servir mais a Ele. Preciso servir mais o seu povo. Preciso servir mais a sua igreja. Você vive a sua vida com essa bendita esperança? Você vive desse modo? Porque você deve servir a Cristo? Porque Ele foi misericordioso com você. Porque Ele deu dons a você. E porque Cristo está voltando. Eu encerro aqui, irmãos, de maneira prática, trazendo 5 atitudes que você precisa ter para se manter motivado no serviço à igreja local. 5 atitudes que você precisa ter para que você se mantenha motivado no serviço à igreja local. A primeira atitude, mergulhe nas verdades do Evangelho. Mergulhe, conheça o Evangelho, medite no Evangelho, estude o Evangelho. O serviço cristão fiel é motivado por verdades teológicas. Nós estamos falando de teologia aqui. Misericórdia de Deus é teologia.
A capacitação do Espírito Santo é teologia, a volta de Cristo é teologia. Nós precisamos mergulhar nessas verdades. Reflita constantemente acerca da obra redentora de Deus. Reflita sobre o que Cristo fez. Pense constantemente na misericórdia e na graça de Deus sobre a sua vida. Pense nisso. Tire um tempo do seu dia, todos os dias, sente e medite no tamanho da graça e da misericórdia que Deus estendeu sobre a sua vida. Medite da onde Ele tirou você, o que Ele fez na sua vida até esse exato momento. Pense nessas coisas e faça com que o seu coração transborde de alegria e gratidão. E que isso no final reflita em serviço abnegado à igreja do Senhor. Primeira atitude, mergulhe nas verdades do Evangelho. Uma segunda atitude que você precisa ter para se manter motivado, e essa aqui é bem importante: seja um servo, não um crítico. Seja um servo da igreja, não um crítico da igreja. A igreja muitas vezes ela está mais cheia de críticos do que de servos, de pessoas que elas sabem apontar todos os seus defeitos e seus problemas. E elas dão o nome disso de crítica construtiva. Irmãos, tem gente que só critica e não constrói nada. Sabe quem tem legalidade para criticar? Quem está construindo algo. Quem não faz nada e só dá palpite e vê problema, irmão, é melhor que fique quieto. Você precisa ser um servo na igreja, não um crítico dela. Você precisa servir ela e não se ater a criticar apenas e encontrar os problemas dela, porque você vai achar. Se você quiser encontrar problema na igreja, você vai achar de monte. Você vai encher isso aqui de problema. Você acha eles. Inclusive, talvez você seja um problema, um dos problemas da igreja. Porque o maior problema da igreja são aqueles que fazem parte dela, seus membros. Seja um servo e não um crítico. É fácil discutir e criticar, qualquer um consegue fazer isso. Veja bem, não é difícil criticar. E esse mundo está cheio de crítico. Todo mundo tem uma opinião. Você olha e tem gente que opina sobre política e nunca leu um livro sobre política. Tem gente que opina sobre saúde e nunca leu nada sobre saúde. Tem gente que opina sobre igreja e nunca leu nada sobre igreja. Só que eles querem criticar, porque é mais fácil criticar. É mais fácil você encontrar os problemas. Qualquer um consegue criticar. Qualquer um consegue enxergar os problemas. Escolha outro caminho. Escolha o caminho do serviço. Escolha o caminho de servir a igreja. Sirva a igreja em humildade. Aproveite todas as oportunidades de servir a Jesus e ao seu povo. Mesmo que isso pareça pequeno, sirva. Se preocupe com isso. Em servir, humildemente. Terceira atitude. A primeira, mergulhe nas verdades do Evangelho. A segunda, seja um servo e não um crítico. A terceira atitude que você precisa ter para se manter motivado: esteja atento às necessidades daqueles que trabalham na igreja e se coloque à disposição. Se coloque. Você precisa estar atento àqueles que estão trabalhando na igreja, que conhecem as necessidades da igreja. E você precisa se colocar à disposição para servir. É se oferecer. Vocês querem que eu ajude? Vocês querem que eu faça isso aqui? Eu posso ajudar nessa área da igreja? Você precisa se oferecer. As pessoas dizem, mas eu estou na igreja e ninguém me chama para fazer nada. Se ninguém chama você, se chama. Eu vou me chamar, eu posso ajudar aqui? Se convida. Se oferece para servir. Se coloca à disposição. Fica atento aos avisos, irmão. Você ouve os avisos, ouve as informações. Estão precisando lá, vão pintar a igreja tal dia lá. Eu posso ajudar a pintar? Vão trocar lá o telhado da igreja. Eu ouvi o aviso lá, eu posso ajudar. Eu queria ajudar vocês lá a fazer a obra lá que vocês estão fazendo. Ouça as necessidades, se coloca à disposição. Não é que ninguém me chama para nada, se convida. Se chama. Vai lá e se coloque à disposição. Em quarto lugar, uma quarta atitude. Seja predisposto a ajudar. É quase que linkado, né? Mas você precisa ser predisposto a ajudar. Procure os líderes. Encontre oportunidades para que os seus dons venham ser postos em prática. Procure oportunidades para que você descubra os seus dons. Você precisa se colocar à disposição, irmão. Se predisponha em ajudar. Diga, eu quero ajudar. Quero servir. Onde é que tem necessidade? Comece por aí. Aonde está um problema? Uma outra dica que eu sempre dou na nossa classe de membros. Quando você encontrar um problema na igreja, não critique. Resolva. Resolva o problema.
Não, mas é que a igreja está com esse problema. Se você está vendo esse problema, é porque Deus está mostrando para você, para que você resolva ele. Não é para que você fique criticando, mas eu estou vendo que as cadeiras aqui hoje, né? Se você viu, chegue 30 minutos mais cedo e arrume as cadeiras. Não, mas eu estou vendo aqui que, chegue antes e arrume. Deus não está mostrando o problema para você criticar, mas para você resolver. Então resolva. Se você enxergou um problema, resolva. Se você encontrou uma dificuldade na igreja, resolva. Se você encontrou alguma carência na igreja, resolva. Talvez ali está o seu dom. Talvez ali está a sua capacidade de servir. Em quinto lugar, uma quinta e última atitude. Ore para que os membros da igreja sirvam com alegria. Ore por isso. E aqui eu quero convidar você. Quando você orar na sua casa, note lá no seu caderno de oração, alvo de oração, orar para que os membros da igreja tenham alegria em servir na igreja local. Ore por isso. Ore para que haja alegria. Não, é que servir para mim é um peso. Nós vamos orar para você. Alguém aqui está se sentindo pesado em servir? Erga a mão aí. Nós queremos orar por você. Para que esse espírito de peso ele saia do seu corpo. E para que você tenha alegria em servir a Jesus. Não ter alegria em servir a Jesus é não saber quem é Jesus. Ore para que os membros da nossa igreja sirvam com alegria. Salmo 100, verso 2. Sirvam ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Como nós servimos ao Senhor? Com alegria. Não é um peso. Não é uma obrigação. Ninguém está botando uma faca no nosso pescoço. Nós temos alegria de sair de casa para servir. Alegria de limpar o banheiro. Alegria de cuidar das crianças. Alegria de cuidar da recepção. Alegria de fazer a obra do Senhor. O dia do Senhor é um dia alegre. Sirva a Ele com alegria. Não é um peso, irmãos. Não pode ser algo dificultoso. Servir ao Senhor deve ser motivo de alegria. E deve ser feito com alegria. Sabe, você precisa ter prazer, irmão. Prazer em servir Jesus. Você precisa ter prazer em pegar uma vassoura, sabe? E tá sozinho, vai à igreja. E bota a cadeira. E limpa. E limpa a privada. Veja bem, quando você perde a alegria nas coisas simples que você faz para Jesus, isso é muito perigoso. Talvez você já está caído e não percebeu, irmão. Você precisa ter prazer naquilo que você faz para o Senhor. Como não servir ao Senhor com alegria? Como? Olhando para o que Ele fez por nós. Olhando para o seu sangue derramado. Como não ter alegria? Como não ter prazer de sair de casa no domingo à tarde para cultuar a Ele com os nossos irmãos? Quando olhamos para as suas misericórdias, para a sua bondade, para a sua graça, não ter alegria nisso, irmãos, nos faz falsos crentes. O Senhor deve ser motivo de alegria nas nossas vidas. Servir a Ele deve ser motivo de alegria. É servindo alegremente que demonstramos nosso amor a Deus. É servindo alegremente que nós damos glórias a Deus. É servindo alegremente que nós de fato testemunhamos que somos de Cristo. Precisamos ter alegria. Ele foi misericordioso. Ele nos deu dons. Ele está voltando para nos buscar. Como não se alegrar? Como não ter prazer nessas coisas? Como nosso coração não ficar quebrantado e os nossos olhos não marejarem diante dele? Como, irmãos? Você precisa estar alegre em servir a Deus. E nós, como igreja, precisamos orar para que essa igreja tenha alegria de servir a Jesus. Para que não seja um peso. Nós temos aqui irmãos que servem 2 anos, 5 anos, 12 anos, 30 anos, 40 anos. Veja bem, sem alegria, uma pessoa não consegue servir Jesus 2 dias. Quando nós encontramos em Cristo a alegria de lhe servir, nós encontramos prazer na vida cristã. Nós encontramos prazer em ser chamados de servos.
nós encontramos prazer em servir a Ele. Que Cristo seja o motivo da nossa alegria. Que servir a Cristo seja algo que nos alegre. Que não seja um peso. Que seja graça. Que seja motivo de alegria. Que você saia todos os domingos da sua casa com o seu coração transbordante de alegria. E eu tenho sido bem radical, irmãos, nessa série aqui, e eu não vou deixar de ser hoje. Se você não tem alegria em servir a Cristo nessa igreja, saia dela. Saia dela. Nós queremos nessa igreja pessoas que amam a Jesus e que se alegram de servir a Jesus. Nós não queremos pessoas que acham um peso servir a Cristo, porque não pode ser um peso servir a Cristo. Você precisa se alegrar com isso. Você precisa nos ajudar a orar para que seja motivo de alegria servir a Cristo. Você tem bons motivos para cumprir o seu chamado, de servir ao Senhor. Sirva a Ele, em tempo e fora de tempo, em todas as circunstâncias. Amém, meus irmãos? Se você puder